Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Denise, diretora da Ensina Mais Unidade Santos. Eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, clínica, pedagoga. Atuo na área da educação há mais de 20 anos. Fiz especialização em TDAH, TOD, TEA. E estou aqui para ajudar. Também mestrando em intervenção psicológica no desenvolvimento da educação. E também estou aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o que é apoio escolar. Então, estamos aqui para explicar melhor sobre o apoio escolar, né? O que é, qual é a sua necessidade, para que ele serve. Então, aqui eu vou fazer um bate-papo com o Michael e a gente vai falar um pouquinho sobre o apoio escolar. Então, na Ensina Mais nós temos o apoio escolar de português e matemática, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou autorizar agora o Michael a entrar. Olá, tudo bem, Michael? Oi, tudo, e vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, tá tudo certo por aqui. Que bom, tô ajustando aqui para não ficar muito teto lá em cima. Pois é, peraí. Eu tive que colocar o carregador no celular e aí ele tem que ficar na posição vertical e tal, então peraí. Mas acho que aqui Boa noite. já ficou. Beleza. Boa noite, Caroline, tudo bem? E aí, Denise? Vamos começar então? Vamos começar. Eu acho que é legal esse tema, quando a gente conversou de abordar esse tema, foi legal porque a gente já tinha conversado anteriormente sobre isso, né? Sobre o apoio escolar, porque tem gente que acha que apoio é reforço ou só conhece o reforço, então acaba que não conhece bem aquilo que é um dos trabalhos, né? Um dos focos da Ensina Mais. Então eu queria que você, de uma forma resumida, você explicasse para quem está assistindo a gente o que é apoio escolar e depois qual é a principal diferença dele para o reforço. Tá. O apoio escolar, na verdade, ele é um acompanhamento didático com a criança, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que ir lá olhar a defasagem da criança. O que é defasagem? Os gaps, as lacunas, que a gente já falou aqui anteriormente. E aí fazer essa avaliação, e com essa avaliação a gente vai detectar os pontos que ficaram ali mais fracos nesse aprendizado. Porque o aprendizado, ele é uma construção de saberes, né? Então, de qualquer matéria, nós temos um tempo para aprender, para acabar absorvendo conteúdo. Nada a gente aprende assim rápido de uma hora para outra, assim. Então, tudo tem que ser solidificado. Todo aprendizado ele tem que ser solidificado. E aos poucos, com o tempo, com exercício, a gente consegue solidificar esse aprendizado. Quando a criança ela tem a defasagem, tem uma dificuldade de aprendizado, ela precisa realmente de uma metodologia diferenciada. Por quê? Significa que aquela maneira que foi tentado ensinado para ela não deu certo, ou não está dando certo. Né? Então, precisa ser modificado justamente com outros estímulos, outra metodologia para que ela realmente aprenda de uma forma mais individual da maneira dela, né? E o apoio escolar que a Uhum, gente tem, realmente, ele possibilita tudo isso, né? As pessoas uhum, falam assim, é reforço. Então, não. Né? Eu falo, e não é. Né? Então, o reforço, o que é o reforço? O reforço é aquilo que a gente acreditava antigamente, né? Que a gente até fazia na nossa época. O reforço, o que é? Eu tenho prova de matemática, não sei a matéria, eu preciso de uma professora particular ou alguém para me explicar a matéria, porque não entendeu aquele bimestre inteiro. Então, na verdade, esse reforço que você está fazendo, ele vai só te ajudar a passar na prova. E olhe lá, né? Ele vai te ajudar ali a obter talvez uma nota azul, como era acreditado antigamente. É para passar de ano, né? uhum. Não é Sim. para você realmente aprender, né? Porque se você quer aprender, leva um tempo para você fazer essa construção do aprendizado, que foi o que eu falei agora, né? Então, para você aprender, realmente você precisa que sempre tem um acompanhamento, alguém do seu lado ali te dando a mão, te orientando, mediando, para que realmente você consiga ter um sucesso no seu aprendizado. Então, o reforço é aquilo que você estuda rapidinho para passar na prova.
o que não te leva a aprendizado para o resto da vida. Né? Então, tanto que depois esquece. Ah, eu não lembro dessa matéria. Né? Muitos falam isso. Nossa, eu não lembro disso lá. Porque não foi solidificado o aprendizado. Né? Então, e aí o apoio escolar, não. O apoio escolar é o oposto. Ele ajuda na solidificação justamente desse conhecimento. E para quê? Para que lá na frente, porque o conhecimento ele é cumulativo, né? Então, você está fazendo, por exemplo, eu gosto bastante de citar matemática, né? Porque é uma matéria que eu acho que dá mais dificuldade. As pessoas têm muita dificuldade, em geral, né? Não todas, mas em geral tem. Sim. Então, assim, se você, por exemplo, não solidifica bem a tabuada, que é lá atrás, no terceiro ano, né? Do ensino fundamental 1, a tabuada vai chegar logo na divisão, já não vai conseguir fazer direito. Já não vai entender como funciona a divisão. Depois disso, vem expressão numérica, depois vem equação. Tudo precisa da multiplicação. Aí a criança não sabe, porque fica cada vez mais difícil, porque tá vindo um monte de número, um monte de coisa. Então ela fala, nossa, eu não sei. Não, eu não sei, eu não sei. E o não sei dele ficou aonde? Lá na tabuada. Por quê? Porque ele olha ali e fala assim, eu não sei fazer. Aí ele trava. Porque ele trava naquele momento que ele vê alguma coisa que ele não lembra mais. Porque não foi solidificado o conhecimento lá atrás. Então, quando a pessoa, o pai, a mãe acha assim, ah, ele vai aprender, deixa, né? Ah, ele tá ruim, mas depois ele melhora. Você só piora a situação. E aí que entram as lacunas, né? Os gaps. Aí acaba aumentando ainda mais e ocasionando muitos problemas psicológicos, muitas vezes, nas crianças. Que é a evasão da escola, não quer ir mais para a escola, né? Problema de depressão, autoestima, ela fica irritada, não quer fazer a lição, né? Fala que é muito difícil, ela não acredita nela mesma, ela acha que ela não é capaz. E aí só agrava ao longo do tempo, né? Então, aquela frase até que a gente escuta bastante, eu não sou boa em matemática. Matemática é você, porque eu não sou boa em matemática, né? Então, assim, muitas vezes são conceitos que colocam na nossa cabeça que não é verdade. Se você tivesse tido um aprendizado de uma forma diferente, né? Não, às vezes, de qualquer forma, né? Tudo tem um jeito de explicar. Você provavelmente teria aprendido e não teria tido essa maneira de pensar. De, não, pelo amor de Deus. Não. Por quê? Porque o aprendizado, se fosse fácil, ele fosse solidificado de uma maneira divertida, uma maneira mais fácil, ele teria sido, não teria te dado esse trauma, né? Ou essa questão de, eu não sei, eu não sou boa. Não. Porque a gente pode aprender tudo. Só que cada um tem uma maneira de aprender. Né? E o apoio escolar vem justamente aí, nessa questão. Ele vem para ajudar nesse aprendizado, nessa internalização do que você está estudando, do conteúdo a ser estudado. Legal. Uma das coisas que você falou durante a tua resposta foi sobre não solidificar, né? Se a gente for resumir isso, se a gente for tentar mudar um pouquinho a palavra, a gente pode dizer que o reforço, ele pode até ter o seu efeito, mas é só de curto prazo, ele não vai ter o mesmo efeito a longo prazo, é isso? Isso, exatamente. O reforço, ele tem um efeito a curto prazo, né? Lógico que o reforço, dependendo de quanto tempo ele é feito, né? Se você vai pegar um reforço que você tem um acompanhamento há muito tempo com um professor, alguma coisa, ele já vira um apoio, né? Então, vai realmente depender de como é feito esse reforço. Mas o reforço em si, aquela coisa de, estudar é só para tirar as dúvidas da prova, muitas vezes, tem muito pai que vem, né? Fala assim, não, é só para ajudar para estudar para a prova, para tirar as dúvidas. Então, às vezes as dúvidas, elas estão tão grandes que em 1, 2 horas, que o pai acha que 1 hora antes da prova consegue estudar, ou 2 horas antes da prova você vai conseguir estudar, ele está tão enraizado, com tanta defasagem, que você não consegue sanar todas as dúvidas ali em 2 horas. Porque tem várias questões, né? Tem a questão biológica, porque a criança, dependendo da idade, até se tem transtorno ou não, né? A parte a janela do conhecimento, aquela parte em que você está com atenção, foco, concentração, ela é menor. Né? Ela é de 30, dependendo da idade, de 30 a 40 minutos. Pode ser menor também. Né? Então, como é que eu vou ficar 2 horas ensinando alguma coisa para uma criança, um adolescente, sendo que a atenção dele é reduzida? Né? E aí, o que acontece? Cansa o cérebro, porque você está forçando ele está criando conexões neurais, né? Ele está expandindo naquele momento, porque você está ali forçando ele a pensar, a criar conexões. Nesse momento, ele vai ficar o quê? Cansado.
Ele vai ficar cansado. Então, quando ele fica cansado, o que ele quer? Ele, eu não quero, cansei. O que ele faz? Ele quer fazer outra coisa, ele quer distrair, ele quer levantar, beber água, ficar no celular, enfim. Ele quer fazer outra coisa, né? Ver um vídeo no YouTube, ouvir uma música, enfim. Alguma outra coisa que vai mexer com outra parte do cérebro. E aquela parte do aprendizado, ela vai descansar um pouco. Então, eu preciso de um tempo para que descanse o cérebro, para que depois eu consiga entrar de novo com um novo aprendizado. Ou uma revisão, né? Ou continuar esse passo a passo. Então, não adianta, né? Por isso que na escola, as aulas, elas têm duração em torno de 50 minutos, né? Sim. E aí vem uma outra aula, uma outra matéria, vem um intervalo, depois vem mais 50 minutos. Então, por isso que tem isso na escola. Porque é o tempo, mais ou menos, de meia hora, né? Porque 50 minutos numa aula, você tem 10 minutos até todo mundo arrumar as carteiras, mais 10 minutos depois antes de sair, para finalizar o que está fazendo. Sim. Então, o aproveitamento em aula é de meia hora, mais ou menos, né? Dependendo da bagunça ou enfim, da matéria. E você tem um aproveitamento de meia hora. Essa meia hora, se você fizer direito, ela tem um bom aproveitamento, né? Agora, dependendo como é feito, não. Então, você também tem que praticar. Por isso que as professoras mandam lição de casa. Porque a prática vai justamente de você fazer os exercícios de todas as matérias, né? Então, aí vai. Por quê? Você precisa praticar para você solidificar o conhecimento. Então, se não tem muita prática, não tem muito exercício, se é só aquela matéria, por exemplo, em sala de aula, o que você não usa, ele fica para trás, né? Então, é a mesma coisa quando a gente estuda aqui. Eu acredito que muitas pessoas vão entender o que eu quero dizer. Quando você estuda inglês, por exemplo, né? Ou qualquer coisa que você aprende, qualquer coisa. Você não usa, o que acontece? Você esquece. Perde não, esquece, na verdade. Quando você vai tentar buscar aquele conhecimento, já não vem rápido, você já tem que ler, você tem que dar uma olhada em algum lugar e falar, pô, era isso mesmo, eu tava tentando lembrar e tal, mas não vem de imediato, não vem. Exatamente, porque o cérebro, ele é músculo também. Então, conforme a gente vai esforçando, vai trabalhando, vai fazendo conhecimento, trabalhando conhecimento, ele vai ficando mais forte o conhecimento, as conexões neurais vão ficando mais fortes naquele conteúdo. Então, quanto mais você exercitar, mais você falar sobre aquilo, ou você ensinar para outra pessoa aquilo, mais forte fica aquele conhecimento em você. Tanto que uma das formas mais impactantes no nosso aprendizado, que fazem mais efeito, é 90% ensinar ao outro, né? Porque é aí que você está realmente solidificando ao máximo o seu conhecimento. Então, essa parte, e muitas vezes, lógico, a maioria não faz isso, né? A gente não ensina tudo que a gente sabe. Então, muita coisa fica para trás. Então, se você pensar dessa forma, eu estudo e aí eu não uso, joguei fora. Não, você não jogou fora. Por quê? Porque você criou conexões neurais. Né? Elas estão lá guardadas. No momento que você precisar, você vai dar uma revisão naquela matéria, alguma coisa, você vai provavelmente lembrar grande parte dela. Mas para você lembrar os detalhes, você vai precisar ali dar uma relida, uma estudada, enfim. Sim. E conforme você vai fazendo, praticando mais, você vai lembrando cada vez mais. E, além de lembrar, você vai aumentando o conhecimento naquela área. Por isso que tem os especialistas. Porque aí, quanto mais você estuda, né, você vai aumentando o conhecimento naquilo que você está estudando. Aí tem coisa que você não vai saber porque você não estuda aquilo, né, muito bem, você não sabe, então você não vai ter muita noção daquilo. Mas tudo que a gente estuda cria conexões em várias partes do cérebro. Então, e você não sabe, o cérebro ainda é um mistério para os cientistas. Então, o que acontece? Às vezes você está estudando um negocinho, você fala, nossa, eu nunca vou usar isso na minha vida. Não, tá te ajudando no raciocínio lógico, tá te ajudando ali na resolução, tá te ajudando na interpretação de texto, tá ajudando uma coisa que você nem imagina. Né? Porque exatamente, a gente está criando conexões neurais, a gente está oxigenando o nosso cérebro quando a gente estuda, quando a gente aprende coisas novas. Tanto que a incidência de Alzheimer, ela acontece em pessoas muitas vezes metódicas, né? Que elas não estudam, acabam não fazendo muitas atividades diversificadas por uns anos, e é como se o cérebro ele engessasse, né? Ele ficasse parado ali, não usa, ele parou, atrofiou. Então, por isso que é muito importante realmente a gente estudar e fazer isso com as crianças, né? Fazer com que as crianças realmente elas aprendam bem. Por quê? Porque lá na frente elas vão precisar.
E elas precisam para qualquer coisa no futuro delas, principalmente o Fundamental 1, né? Até o 5º ano, que é a Uhum. base de tudo. Uhum. Legal. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma aula minha, se eu não me engano, no 2º ano da faculdade. Então, eu estou falando de 2009. Falando de 2009, me formei em 2011. E eu tive um professor de antropologia que ele dizia que naquela época já ele dizia que havia estudos que já apontavam que o tempo de concentração já era até menor, era, se não me engano, de 7 a 10 minutos. Então, quer dizer, não adiantava ficar muito tempo ali parado tentando Exatamente. fazer a mesma coisa. E ele falava justamente isso que você falou, né? Batia aquele tempo, o professor ele tinha que encontrar alguma sacada, fazer alguma coisa diferente que era para mudar a atenção, a concentração do aluno para um outro foco, para que ele relaxasse, ele conseguisse retomar e a partir daí tivesse a condição de aprender, né? Então Exatamente. e pegando isso que ele falou, isso que você disse também do que muitos pais acabam pensando e muitos acabam fazendo, e qual aluno também, assim, de mais idade não fez, né? Eu mesmo, na época de faculdade, 4, 5 horas seguidas estudando e você fica cansado. E eu comecei a pensar que, de repente, em vez de trazer um benefício de fato, acaba não trazendo, ou pode trazer algum prejuízo, inclusive, porque eu vou começar a estudar uma coisa que vai ser vazia, aquilo não vai, eu não vou guardar, eu não vou conseguir usar, eu não vou assimilar, de repente eu nem vou lembrar na hora da prova de tão cansado que eu tava, que vai passar batido, mesmo que eu tenha Exatamente. estudado, tenha me cansado muito naquilo, né? Exatamente. Por isso que quando, por exemplo, as pessoas vão se preparar para um vestibular muito difícil, muito concorrido, tipo medicina, essas matérias mais concorridas, quais são algumas dicas? É estudar um pouco todo dia, né? Não é estudar um monte Uhum, de matéria de uma vez, mas é estudar um pouco todo dia, fazer uma matéria por dia, por 50 minutos, 1 hora. Justamente para você conseguir tirar o máximo, maior proveito possível daquele conteúdo que você está uhum, estudando naquele momento. Depois disso é o quê? Levanta, toma água, vai fazer alguma coisa para mexer com outra parte do seu cérebro, né? Uma outra atividade, e depois de um tempo você pode voltar a estudar de novo. Porque aí provavelmente uhum, você já descansou e aí você volta para também para você continuar esse estudo, né? Então, até para as provas, né? Para as crianças e tal. Não adianta a gente ficar, não é que não adianta, né? Mas assim, melhor aproveitar quando? Ah, vai ter prova semana que vem. Vamos estudar uma matéria por dia, antes da prova. E não chegar no domingo e estudar português, matemática, física, tudo junto para a uhum. prova da semana que vem. Então, o legal é, uma semana antes, já ir estudando, né? Porque se tiver alguma coisa que não entendeu, vai dar tempo para você dar mais Sim, exercícios, treinar melhor aquela matéria, né? Aquele uhum, conteúdo uhum, específico. Então, dá tempo sim, de correr ainda, né? Então, isso que é muito sim. interessante. E é curioso isso que você falou também do cérebro, dessa questão muscular do cérebro. Eu estava agora pensando enquanto você falava, né, que sendo assim ele vai funcionar como outros músculos também. E é a mesma coisa, né? Uma carga demasiada no músculo vai chegar um período que tudo bem, você está ganhando, ele está enrijecendo, ele está ficando mais forte, ele está ganhando resistência, ele está crescendo, ele está aumentando, mas vai chegar uma hora que ele vai estourar. Não Sim, vai ter jeito. Vai estourar e quando estoura é um baita de um problema, né? Porque aí você tem que tempo de recuperação, uma série de coisas. Então, fica aí até um alerta para os pais, né? Filho tem prova, o filho vai passar por alguma coisa desse tipo, alguma avaliação, ajuda ele fazendo um planejamento para que ele consiga estudar aos poucos, até que ele chegue lá na hora da prova, né? E consiga ter visto tudo, ter aprendido sem passar por nenhum tipo de estresse a mais por uma questão de cansaço, né? exatamente. Mas tem mais uma coisa que eu queria abordar contigo, porque eu achei muito interessante, que é a questão da análise que é feita pelo professor quando recebe um aluno que está com dificuldade na escola, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é isso, né? Com a questão do reforço, o que acontece? É como se eu estivesse levando meu filho e falando, olha, professor, meu filho ele não está indo bem em português, em matemática, ajuda ele aí. Ele vai sentar e ele vai pegar a mesma matéria lá da escola regular, vai bater com ele e aquilo tudo que a gente já falou Já por sabe. aqui. Enquanto no apoio vai ser diferente, daí eu falar, Denise, olha, meu filho, minha filha está com tal dificuldade, aí você vai sentar com ele e vai fazer uma análise. Que análise é essa? Então, a gente tem lá a avaliação pedagógica, né? Onde a gente vai ver, vai analisar onde está essa defasagem, né? Onde ficaram os gaps.
Aí, lá atrás, quando a gente for introduzir a metodologia, que ela já é uma metodologia com estimulações neuropsicopedagógicas, que é diferente de qualquer outra metodologia que tem por aí, com essa metodologia que ajuda na atenção, né? Ela prende a atenção da criança, o que aumenta ainda mais a capacidade de retenção de informação, né? Então, com atenção, você tem uma memorização melhor. Se não tem atenção, né? Não tem o interesse por aquilo, a memorização ela é um tempo reduzido, né? Ela acontece em tempo reduzido, é menor. Então, quando você Uhum. tem simulações divertidas, lúdicas para a criança, de alguma forma tecnológica, em que ela está ali aprendendo, ela está ali interagindo, inclusive, porque ela precisa da interação, porque não é só receber, ela também precisa levar o que ela conheceu de alguma forma, né? Como a parte escrita, ela acaba sendo maçante para eles, então a gente tem que fazer esse balanceamento, né? Então, a parte, faz ali com alguma forma que ela interaja e também depois ela faça a parte escrita para memorização. Então, isso é muito Uhum. interessante. Conforme vai aparecendo e a gente vai notando que tem ali aquele gap e tá difícil de entender aquela matéria, aí a gente usa outras metodologias, né? Outros estímulos para que a criança aprenda aquilo de uma outra maneira. Então, a gente tem Uhum. vários apoios ali, várias ajudas, né? Como material dourado, como a gente cria também historinhas, eu consigo trazer para a pessoa, para uma história, né? A gente tira a criança, coloca ela na história, e daí ela vai entender melhor porque ela está se colocando naquele lugar. Muitas vezes ela precisa Uhum. sentir também, então ela precisa, com a mão dela, tocar para entender melhor, que é o sinestésico. Então, assim, tem várias estimulações, várias formas diferentes que a gente pode, que a gente tenta, né, vai fazendo na hora para que ela aprenda aquela realmente aquele conteúdo. E aí a gente vai Uhum. analisando como que aquela criança aprende melhor. Então, quando a gente vê como que ela aprende melhor, depois fica mais fácil. Porque tudo a gente consegue, aquele conteúdo que está sendo estudado, a gente leva mais para o lado que ela consegue absorver mais ou entender melhor. Né? Então, se ela é mais Uhum. visual, tem que ter mais estimulações visuais. Se ela é mais auditiva, vai mais auditiva. E se for sinestésica, a gente tem que transformar em mais estimulações sinestésicas. Uhum, uhum. Isso que você está falando, né, do tipo de aluno, da característica dele, talvez, se a gente for resumir, a gente possa dizer que é um processo de individualização, né? Exatamente. Você vê o aluno, você analisa aquele aluno, entende qual é o perfil dele, a partir daí você toma medidas, estratégias, define exatamente aquilo que você vai fazer e como vai fazer. Isso é Exatamente. uma coisa que está crescendo no universo da educação, essa visão de que o aluno ele é um ser individual, com suas aptidões, com suas dificuldades, e isso tem começado a nortear mais a questão do ensino? Sim. Vem, né, aos últimos anos na educação, os grandes filósofos aí, né, os pais aí da psicologia moderna da educação, eles vêm realmente Uhum, frisando bastante essa individualização. Cada um aprende de uma forma, né? Mas todo mundo aprende, todo mundo consegue aprender, porém cada um de uma forma e da sua velocidade, da sua maneira, né? Para que não tenha uhum, justamente esse negócio, fulano aprendeu, não. Não, cada um tem o seu tempo para aprender. Né? Então, que nem tem criança que tem atenção reduzida, tem criança que tem atenção maior. Então, tudo isso vai depender realmente de cada indivíduo. uhum. E é legal porque assim, a gente vê uma sala de aula, por exemplo, com 20, 30, sei lá, se for ensino público é comum a gente ver 40 pessoas, e todo mundo recebe aqueles conteúdos da mesma forma. Tanto o Exatamente. primeiro aluno que está lá na frente, quanto o último que está lá atrás. Só que são várias pessoas e várias pessoas diferentes, né? Cultura de mundo diferente, crescimento diferente, famílias, costumes, valores, uma série de coisas que interferem, inclusive na forma como ela vê o mundo e como ela adquire o conhecimento, né? Exatamente. E isso é uma escola regular, né? Isso é uma Sim. escola regular. E aí quando a gente traz para o apoio, né, que é o trabalho que a Ensina Mais faz, essa criança que está no meio de outras 20 na escola regular, ela passa a ser trabalhada de forma individual. Isso acaba potencializando também, né? Mesmo que seja um Muito. bom aluno, não que seja um aluno com dificuldade, mas um bom aluno, ele vai ter potencializado a capacidade dele, né? Com certeza, com certeza. Ele fica cada vez melhor. Então, um aluno que o pai às vezes acha, ele tira 9, 10 tal. Nossa,
não precisa melhorar. Lógico que ele tem para melhorar. Ele tem muito para melhorar. Uhum. Porque ele não absorve aquele, por exemplo, que caiu na prova, que ele tirou 9 e 10, por acaso, você tem que analisar aquela prova. Ela tá muito fácil, né? Como é que tá aquela prova? Exigiu um nível maior de interpretação, de entendimento, né? Por quê? Vai tudo dessa análise também. Então, se botar, tá ali nota 5, tá igual da apostila, não teve muito aprendizado ali, né? Muito crescimento naquele momento. Então, você tem que dar mais estimulação justamente para que a criança pense, não, peraí, mas se fizesse de mudar isso aqui do problema, será que ele vai conseguir resolver? Então, assim, realmente a gente tem que estimular mais ainda. Se eles estão indo bem, nossa, que legal, mas a gente tem que estimular mais ainda. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Quanto mais a gente estimula, mais a gente está lá ajudando no cérebro a crescer. Porque isso vai ajudar lá na frente. A gente tem a janela da plasticidade cerebral, que é até os 12 anos. Então, até os 12 anos é quando a criança ali, a gente consegue estimular ela ao máximo. A gente consegue fazer com que ela aprenda mais, desenvolva. Os neurônios estão ali, ó, fervendo e em pleno desenvolvimento. Então, a gente consegue fazer bastante estimulação com as crianças e esses vão solidificar. Solidificando, eles vão ficar lá. Então, aí, para o resto da vida, eles vão estar lá. Então, isso que é muito importante. Né? E é por isso que eles falam, né, que até os 12 anos é mais fácil quando é criança. É por causa dessa janela aí de conhecimento da criança. Porém, não é impossível depois. Mas é mais fácil, você cria mais conexões até os 12 anos. E aí, essas conexões facilitam o aprendizado de outras coisas lá na frente. Né? Então, por isso que é muito importante a gente correr com eles, principalmente até os 2 anos. Não que depois não vai funcionar, não é isso. Mas, até os 12 anos, assim, o que a gente puder estimular é a melhor coisa possível. Se a gente for dizer para os pais, para aqueles que estão assistindo aqui a gente, qual é o maior indício de que um aluno ele precisa do apoio escolar? Você diria que é o quê? É a nota na prova? Não. São outros rastros que ele vai deixando? O que é? Nota muitas vezes não significa muita coisa, né? Principalmente ultimamente com a pandemia. A nota ela não está qualificando muito nesse sentido da escola. Não importa que escola seja, mas ela não está qualificando. O que qualifica é justamente fazer algumas perguntas fora daquele contexto. Né? Então, por exemplo, está lá uma interpretação de texto. Faz uma pergunta diferente do que ele está acostumado. Vê se ele consegue responder aquilo, ou se ele está somente decorando as respostas. Né? Assim como a matemática. Dá aí um exercício diferente do que ele está acostumado a fazer, um probleminha diferente do que ele está acostumado a fazer, uma expressão diferente do que ele está acostumado a fazer, para ver se ele consegue resolver. Qual é a dificuldade dele, né? Qual é o nível ali de autonomia naquela questão para resolução. E ali você vai vendo se precisa estimular mesmo ou não. Né? Então, isso é muito interessante. Mesmo porque, se ele conseguir resolver, melhor ainda, porque você pode dar mais desafios para eles. Legal. Então, aí já fica a dica para os pais, né? Hashtag fica a dica, né? Faz pergunta. Lê a lição do filho e vai criando em cima para ter certeza de que ele está aprendendo. Aliás, a gente já falou isso em outros momentos, em outras lives, né? O acompanhamento próximo dos pais é fundamental para todo o crescimento, né? Não dá para imaginar a criança crescer e aprender sem ter um pai ou uma mãe, ou os dois, inclusive, presentes e atuantes nesse processo todo. Com certeza. Quando na escola que os professores falam, pedem que os pais ajudem, né? Façam acompanhamento, não é dar as respostas, né? Não é dar a resposta. A criança precisar ficar dependente do pai e da mãe para fazer a lição de casa. Não é isso. É justamente ela estar apoiando o filho naquele momento, ajudar na organização, no planejamento para a lição de casa e verificar realmente se está tendo dificuldade para desenvolver essa autonomia e até ajudar nesse desenvolvimento e a dificuldade que ele está tendo em fazer a lição de casa. Aí você consegue fazer um acompanhamento assim com o seu filho, né, com sua filha, e você vai analisando ali, falando, opa, tô vendo que ele está com dificuldade. Aí, por mais que às vezes você pergunte para a professora na escola, a professora fale que não tem dificuldade, às vezes ela não está reparando, porque, como você disse, numa sala de aula tem em torno de 30 alunos. Então, muitas vezes passa desapercebido. Por quê? Porque ele está copiando a resposta da lousa. Ele não está pensando. Então, ele copia rapidinho, não pensa, não precisa, porque sempre tem alguém que responde por ele. E aí, o que acontece? Ele não está pensando.
E aí, quando vai fazer a lição de casa, que precisa fazer sozinho, ele tem dificuldade. Ou ele se irrita, né? Ele se irrita, não quer fazer. Então, por quê? Porque ele realmente, ali tem alguma coisa, né? Então, opa, ali a gente tem que prestar atenção. Então, aí que a gente tem que realmente ficar preocupado. Por quê? Porque, é uma coisinha boba. Começa com uma coisinha boba. Depois, mais pra frente, vai ficando tão grande, vira uma bola de neve, que eles desistem da escola, desistem de uma faculdade, desistem de tudo. Porque eles começam a afetar realmente a autoestima. Então, né, a gente pega aí, às vezes, 12 anos, 13, 14 anos, com uma autoestima assim, não, mas eu não sei, eu sou burro e tal, mas é normal. Não, não é normal. A gente não pode tratar isso como normal. Não pode, eles não podem pensar assim, dessa forma, né? Porque eles são muito novos para pensar dessa forma, então não pode. Então eles têm que acreditar no potencial deles, não importa qual seja, mas eles têm que acreditar. E se eles ficam sendo minados por isso, né, cortados, limitados por essas dificuldades, o aprendizado vai ser cada vez mais difícil e mais trabalhoso. Por quê? Porque a gente sabe, a gente conhece o ser humano, né? Quanto mais difícil, menos a gente quer fazer. A gente cai na nossa zona de conforto. Então, a gente quer fazer cada vez menos. Então, nós, como os pais e mães, nós temos a obrigação de estimulá-los, né? E ajudar que eles... Porque a gente tem a informação. Quando a gente tem a informação, a gente meio que fica responsável pelo que acontece com o outro. Então, essa responsabilidade recai sobre nós. Então, nós temos a obrigação realmente de desenvolver nossos filhos. Se a gente sabe disso, a gente tem que desenvolver, né? Então, o que eu posso fazer para ajudar? E aí você tem que desenvolver na medida que você consegue, o tempo junto com ele. Não é, repito, não é dando resposta, é ajudando a pensar, né? Então, de forma alguma dar resposta para os seus filhos, mas é ajudar a pensar. E é difícil não dar resposta, né? Porque muitas vezes a gente está cansado, a gente não está com paciência. Aí muitos pais falam, eu não sou professor, eu não tenho paciência. Na verdade, com os pais, mesmo sendo professor, é muito difícil, tá? Porque os filhos, eles têm uma tendência, a criança, enfim, o ser humano, ele tem uma tendência a ser muito à vontade, a ficar muito à vontade com os pais, né? Porque eles são mais próximos da sua essência. Então, realmente a criança ela vai ser mais difícil com quem ela convive mais. Porque ela tem aquela liberdade para fazer o que ela quer. Ela não tem pudor, vamos dizer assim, né? O pudor dela é zero. Com uma pessoa que ela não convive, que ela tem menos intimidade, até uma professora que ela vê todo dia, ela tem menos intimidade. Algum pudor ela tem. Então, ela nunca vai ser 100% ela naquele momento, né? Nunca assim. Dificilmente vai ser. Então, com a professora, dificilmente a criança, não que ela não faça, mas é mais difícil ela estourar, ela explodir, ela xingar, ela falar que não quer fazer, ela chorar, porque não tá não tô conseguindo fazer, ela não vai chorar, porque ela existe aquela questão, ela não quer chorar na frente da professora, ela não quer mostrar a fraqueza dela, né? Então, ela não pode mostrar, muitas vezes, ela fica com vergonha. Em casa, com o pai e com a mãe, ela vai fazer, porque ela tá à vontade de fazer. Então, tá difícil, não quero. E se você não insistir, não falar de uma outra forma, não mudar o jeito de falar, o jeito de agir, você tem que tentar várias ferramentas, várias ajudas diferentes ali, porque a criança não pode desistir. Você não pode ceder à tentação da criança. Por quê? Porque se você desistir, se você fizer o que ela quer, dar a resposta, vai ficar cada vez mais fácil. Aí vai ficar mais fácil, ela vai pensar menos. Aí vai chegar uma hora, ela com 10, 11 anos, que ela simplesmente vai falar, eu não quero fazer. Mas por que eu não quero mais fazer? Não quero fazer. É muito difícil. Eu não sei. Ela vai sentar e vai falar isso. Por quê? Porque lá atrás foi muito fácil para ela. Então foi sempre dado resposta, ela sempre copiou da lousa, ela não obrigaram ela a pensar, não fizeram ela raciocinar, ela pensar direitinho em outras soluções, outros caminhos. Então, para ela fica muito difícil com o tempo. E isso só piora. Aí imagina um adulto que se forma assim, seguindo essa trilha. Sim, né? sim. Então, por isso que é muito importante a gente intervir realmente nessa fase da educação. Porque ela é crucial no crescimento e o desenvolvimento do indivíduo. Ela é muito importante.
Já fica até um outro alerta, né, para os pais que têm os seus filhos aí numa idade um pouquinho maior aí, né, um jovenzinho, pré-adolescente, alguém que está entrando na adolescência. Se o filho está falando esse tipo de coisa, né, eu sou burro, eu não sei, eu não consigo, já fica um alerta aí, os pais já precisam correr atrás de algum especialista que possa ajudar a mudar essa situação. Mas você estava falando da autoestima que fica fragilizada por causa dos maus resultados, que geram brincadeiras, piadas, bullying, essa coisa toda. Esse cenário ele pode mudar a partir do momento que é identificado o problema e é trabalhado através do apoio, né? Porque à Muito, medida que as notas vão melhorando, esse cenário ele deve virar, né, muito. do avesso. E assim, hoje em dia a gente chega bastante reclamação, bastante diagnóstico de depressão, né? Até por conta da pandemia, né? Tudo, mas por esse isolamento que a pandemia causou, de certa forma. E muitas crianças aí de 10 a 12 anos estão sofrendo depressão, né? Que é uma coisa que Sim. antigamente quase nunca acontecia. E hoje em dia está acontecendo com muito mais frequência. E assim, a partir do momento que você traz ela para um apoio escolar e que ela vê que ela é capaz, porque ela vai começar a entender aquela matéria que ela não entendia. Ela vai ver que daquela forma ela entende. E ela entendendo, ela vai começar a ter estimulação positiva. Parabéns, medalha, né? Ver, nossa, eu entendi, eu consegui fazer. E vai terminar o exercício, vai terminar uma sequência de exercícios diferentes que vão exigir outros tipos de raciocínios, né? Que é a nossa metodologia, vai exigindo cada vez mais do aluno conforme vão passando as telas, vão passando os exercícios. E assim ele vai desenvolvendo. E aí ele conseguindo fazer. E ao final de cada aula, tendo essa estimulação positiva, né? O reforço positivo de parabéns. E assim passando, ele tendo a nota final dele, que ele vê que ele conseguiu, eles ficam muito felizes. Nossa, eu consegui tirar 100. Nossa, meu Deus, olha, que legal. Que é uma matéria que eles realmente não sabiam, né? Então eles têm essa resposta imediata a cada aula. Por eles terem essa resposta imediata a cada aula, isso faz o estímulo deles crescer. E cada vez mais quererem mais ainda fazer, porque eles querem aprender. Porque se eles estão aprendendo, eles estão felizes. Eles estão vendo o resultado, né, do que eles estão ali fazendo. Então, quando você vê um resultado imediato, você quer fazer mais, né? Te estimula mais. E aí, ao final de um módulo, por exemplo, eles têm uma prova de 30 questões, que é uma avaliação, a gente não fala prova, a gente fala só que é uma avaliação para ganhar medalha. Então, se eles tiram mais do que 96%, eles ganham medalha. Então, é o ápice ali, né? Eles querem ganhar medalha. E quando eles conseguem, que é bastante, né? A maioria consegue, porque eles estão fazendo estimulação, estão passando, estão aprendendo, eles ficam extremamente felizes. Eles ficam ali pulando com aquela medalha, e eles querem a medalha, e levam para casa, e mostram, ficam extremamente felizes com aquela medalha. Então, assim, essas estimulações, essas premiações pequenas, e aí você vê uma melhora muito grande na autoestima. Mas assim, a criança que ficava assim, ó, ela mal falava, mal olhava na sua cara. Porque ela morria ou de vergonha de falar com você, de dizer que não sabe. Conforme ela vai vendo, você já vê assim, ó. Nossa, eu consegui. Ela vai abrindo, ela vai se abrindo. Daqui a pouco ela tá conversando com você. Ela tá falando até os cotovelos, ela tá se abrindo. Porque ela está conseguindo a autoestima de volta. Conforme ela vai aprendendo, ela vai ganhando essa autoestima, acreditando nela. Quando ela está acreditando nela, não vai ter mais bullying. O bullying vai passar por uma orelha e sair pelo outro. Por quê? Porque ela sabe que ela consegue. E aí a autoestima muda, a energia muda, e ela fica uma criança muito mais autossuficiente e que acredita nela mesma. Então, assim, é muito importante isso. A gente não dá muita importância, sabe? Os pais muitas vezes falam, bullying é normal, acontece, na minha época acontecia. Ou, é assim mesmo, eu também não sabia essa matéria. Mas hoje em dia as coisas estão com uma proporção muito maior do que era antigamente. Então, tudo que a gente puder fazer, não é só mandar para psicóloga. Porque não adianta a psicóloga tratar, fazer alguma coisa de estimulação na hora, se ela não está vendo o resultado dia a dia. Porque ela precisa, a criança, a gente, o ser humano, ele precisa ver o resultado todo dia. A gente precisa desse feedback diário. Senão a gente desestimula. Né? Então a gente acaba falando, por que eu tô fazendo isso? Então não adianta, você vai na psicóloga assim, adianta, tô falando que não adianta psicóloga, adianta, mas assim, você vai uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. E aí a criança acaba fazendo, muitos pais, parou com a psicóloga, voltou tudo de novo. Mas por quê? Porque não continuaram com aquele tipo de terapia, aquele comportamento
que estava sendo trabalhado, né? Então, Uhum. e isso a gente consegue trabalhar lá, porque eles têm essa constância. Como eles vão para lá 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana, dependendo do horário que eles fazem lá com a gente, eles têm essa constância. E aí eles ficam felizes, eles querem ir, porque eles estão vendo ali que eles são Uhum. apreciados, né? Eles são especiais, porque o ensino é individualizado e cada um tem ali o seu carinho, né? A gente envolve eles, então Uhum. tem toda aquela atmosfera positiva, gostosa. Então eles sentem isso importantes. Não é que nem numa sala de aula em que eles se sentem mais um, é um número. Ninguém dá muita Sim. atenção para eles. Só os, né? Até Uhum. aqueles que puxa saco professor, tal, essas coisas. Mas aí eles têm uma atenção, né? Ah, puxa saco professor, tal. Não, você ali naquele ensino individualizado, eles se sentem queridos, porque a gente dá atenção para eles, né? E isso também faz muita Uhum. diferença, que estimula ainda mais, porque eles querem ir lá, né? Ai, mas eu quero ir, porque é tão legal, né? Então eles acabam gostando muito até por conta de toda essa atmosfera envolvida. É muito, muito legal, faz muito bem para eles. Uhum. Denise, a gente já está com 50 minutos praticamente de live Nossa, que rápido. e rápido, passou rápido hoje. O assunto é muito legal, é muito vasto, envolve muita coisa, né? Mas até aqui a gente não abordou uma coisa, pelo menos não de uma forma um pouco mais profunda, por isso que eu quero te perguntar. Alunos, seja uma criança, seja um jovenzinho, até um adolescente, com transtornos de ansiedade, de hiperatividade, eles encontram também no apoio escolar uma alternativa para que eles consigam desenvolver aquilo que ficou para trás? Totalmente. Tanto que os neuropediatras, uma das primeiras recomendações é o apoio escolar, né? Porque Ah, que legal. realmente eles precisam, porque eles são os que mais sofrem com bullying, com autoestima baixa, são os primeiros a sofrer. O impacto Uhum, maior neles é esse, né? Porque justamente eles se veem diferente dos outros, não sabem, às vezes eles não uhum, entendem, né? Não sabem por quê. E aí eles sofrem essa mudança. Eles veem que os amigos estão aprendendo mais rápido e por que eles não estão aprendendo igual os amigos? Então, o apoio uhum, escolar ele sim. é recomendado assim demais, justamente para crianças, mais ainda, né, para crianças que têm algum tipo de transtorno. Legal, legal. A atuação com eles muda muito ou não? Segue-se o mesmo Não, princípio? o A mesmo princípio. análise, a partir da análise segue? É o mesmo princípio? É análise. A gente já Uhum, sabendo, né? Na verdade, assim, eu bato o olho, muitas vezes eu já sei, né? Pela experiência, eu sim. já deu uma avaliada ali. Conforme vai passando as aulas, a gente já Uhum, sabe a dificuldade, já sei como ir tentando outras intervenções para melhorar aquele aspecto. Não está entendendo, enfim, daquela forma. Não entendeu desse uhum, jeito, vamos tentar esse outro, né? Então, aí a gente vai tentando várias intervenções para que fique realmente mais rápido o raciocínio. Se entendeu, legal, fica mais rápido o raciocínio. Então, a gente sempre vai aumentar ali a velocidade conforme for indo, né? Então, a uhum, gente vai desenvolvendo ainda uhum, mais o aprendizado da criança. Então, ali é todo mundo igual, né? A gente trata todo uhum, mundo igual, sim. não tem essa diferenciação. E, pelo contrário, a gente sabe ali, a gente realmente vai atrás para que desenvolva igualmente aos outros, a todo mundo. Uhum, uhum. Para a gente finalizando, eu queria que você falasse dos outros benefícios que existem do apoio escolar. Bom, principalmente, né, a melhora na autoestima. Não vamos pensar nem em nota, tá? Porque nota, infelizmente, ainda é o mais avaliado pelos pais, é a nota, né? Mas não deveria ser avaliado dessa forma, tá? Deveria ser realmente avaliado se ele está aprendendo mesmo ou não. Por isso que a gente tem a nossa avaliação pedagógica, porque através da avaliação pedagógica a gente vai saber se eles realmente estão aprendendo ou não, né, aquela matéria que já foi passada na escola, né? Porque a gente faz avaliação de acordo com um ano escolar dela. Então, tem esses benefícios, né? Que é mais uma vida mais feliz, né? A felicidade a longo prazo, no momento, para trabalhar o longo prazo. Né? E esse planejamento também, que eles acostumam a estudar um pouquinho por dia com a gente, então acaba ajudando até nessa organização, nesse planejamento também. Uhum, Eles acabam tendo mais experiência de convivência também ali, principalmente nesse momento, né? Que muitos ainda ficaram muito online, eles ainda estão muito arredios para voltar para a escola, e ali eles começam a se soltar aos pouquinhos também. Então, num ambiente mais reservado. Então, assim, é bem legal, tem desenvolvimento psicológico muito bom para eles, ajuda demais, muitas uhum, estimulações.
Então, assim, só tem benefício, só tem benefício. É um investimento que você faz no seu filho, é um investimento, né? Então, assim, realmente é muito importante. Uhum, legal. Tem mais alguma mensagem final que você queira passar para os pais antes da gente encerrar? Olha, eu como mãe, né, e com os conhecimentos que eu tenho hoje em dia, eu acho importante os pais hoje em dia avaliarem, principalmente depois da pandemia que nós passamos, né, Uhum, avaliarem esse ensino, como está sendo o aprendizado do seu filho, da sua filha. Porque antes mesmo de pandemia, os índices da educação do Brasil estavam baixíssimos comparado mundialmente, né? Então, assim, você vê que as estimulações já eram menores do que uma média mundial. Então, eu acho uhum, super interessante fazer realmente uma avaliação pedagógica, avaliar realmente se a criança está aprendendo mesmo ou não e se tá conseguindo fazer essas estimulações que vão ajudar no futuro. A gente está pensando lá no futuro, na vida adulta, na estimulação, no trabalho, para melhor a vida diária e cotidiana no trabalho. Porque o que acontece? Esse também é um benefício muito importante, a gente pensar no futuro deles, não é o agora. uhum, Né? Não é o benefício da mãe, tipo, ai que bom, eu não preciso estudar junto com ele. Não é isso. Né? A gente está pensando nas crianças, no melhor para elas, para o uhum, futuro delas. Então, você imagina lá no mercado de trabalho, a criança não consegue, no caso, que já é adulto, né? Ali tá terminando adolescência, por aí. Aí ela não consegue passar no vestibular, ou, enfim, não se sente capaz de fazer uma faculdade. Hoje em dia está tão difundida a faculdade, né? Então, uhum, ou ela tem dificuldade, ela entra na faculdade, mas ela tem dificuldade para evoluir dentro da faculdade. Por quê? Porque aqueles princípios básicos lá atrás não foram trabalhados. Então, por mais que passe na faculdade, o que hoje não é tão difícil passar, né? Então, o que acontece? Ela lá na faculdade, muitas vezes ela vai desistir, porque ela não consegue terminar por verdade. dificuldades anteriores, porque não foi trabalhado isso no cérebro, o cérebro não foi bem estruturado para receber uma faculdade. Aí o que acontece Uhum, com isso? Acontece que se as faculdades elas veem que o indivíduo não está, em geral, não estão conseguindo acompanhar aquele conteúdo, eles começam a diminuir, principalmente, né, algumas faculdades, a diminuir a nota. Então, você vê que os profissionais eles ficam menos capacitados. Então, a gente impacta sim. até no mercado de trabalho. A gente deixa profissionais Uhum, menos capacitados para o mercado de trabalho. Então, nós não estamos formando filhos, estamos formando indivíduos para o mundo. Então, a gente tem que uhum, capacitá-los da melhor forma possível, para a melhor experiência de vida deles. Né? Então, esse é o uhum. recado que eu passo aí para os pais e para as mamães que estão nos assistindo nesse momento. Legal, então a gente fecha com isso, né? Apoio escolar não é só, não traz frutos só no curto prazo, é curto, médio e longo prazo e pode transformar a vida de qualquer pessoa. Com certeza. Ela transforma, né? Transforma com certeza. Uhum, tá certo. Denise, obrigado pela atenção, obrigado a todo mundo também que acompanhou a gente, que nos assistiu, que ainda vai assistir também, né? A gente espera que tenha sido explicativo aí e que todo mundo consiga ver no apoio escolar aquilo que precisa de repente para um filho ou para um conhecido, porque pode mudar por completo a trajetória educacional e profissional lá na frente, né, de qualquer pessoa. Obrigado, Com Denise. certeza. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu ajudo da melhor forma possível. Obrigado, gente. Obrigado, Michael, mais Tchau, uma tchau. vez. Imagina, eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau.